Meu nome é Marcos Pereira, Marcos Vinícius Tadeu Pereira. Eu sou advogado de formação, advogo há quase 30 anos e sou filho do ministro Milton Luiz Pereira, que foi juiz federal aqui. Foi um dos 4 primeiros juízes federais nomeados, quando em 1967 foi revivida a Justiça Federal e no início instalada no prédio da Avenida 15 de Novembro e depois passou para a segunda sede, que é na Voluntários da Pátria, e depois, quando meu pai já não estava aqui localmente, foi transferida para esse prédio. Em 1989, meu pai assumiu como ministro do extinto Tribunal Federal de Recursos, substituto, e depois, em 1989, depois que a Constituição mudou a organização judiciária, criou os Tribunais Regionais Federais, ele foi nomeado desembargador federal no Tribunal Regional Federal da Terceira Região em São Paulo, pelo rearranjo que fizeram na época, e foi o primeiro presidente daquele tribunal, e ficou naquele tribunal até 1992, quando foi escolhido para a vaga de ministro no Superior Tribunal de Justiça, onde ele terminou a carreira em 2002, aos 70 anos, com a aposentadoria compulsória, que na época ainda era 70 anos. Como eu sou o filho mais novo, sou o mais novo de 5 irmãos, as minhas primeiras memórias já começam no período que ele já estava estabelecido aqui como juiz federal aqui em Curitiba. Ele, desde que assumiu em 67, ocupou aqui a Justiça Federal em Curitiba. Ele veio de Campo Mourão, em 1967, para isso, para assumir essa vaga. Ele era prefeito municipal de Campo Mourão e no final do mandato ele renunciou ao cargo para assumir a vaga de juiz federal, que era, na verdade, o grande sonho dele. Na época, eu não era nascido, só minhas irmãs mais velhas e meu irmão era nascido, vieram de Campo Mourão para cá, e então ele começou a trabalhar aqui, né? Mas eu tenho memórias muito antigas da Justiça Federal, porque meu pai era muito ativo. Ele tinha um escritório em casa, com uma biblioteca, parte dela está aqui, né? E trabalhava muito em casa e nós participávamos muito, né, do cotidiano dele lá. Então eu lembro muito bem de que, em certa época de prova na escola, ele tinha uma mesinha na frente da mesa dele e nos fazia ficar 1 hora estudando ou fazendo uma redação antes de poder sair e brincar. Então, desde pequeno eu tenho contato, né? Tive contato com literatura jurídica e sentenças e os arquivos dele, né? E isso, de certa forma, influenciou na escolha da minha carreira depois, quando eu escolhi fazer o curso de Direito. Eu lembro da sede da Justiça Federal aqui na Voluntários da Pátria, onde algumas vezes eu ia visitá-lo, né? E depois, nos meus estágios, no início da faculdade, eu também perambulava muito ali pela Justiça Federal. Eu não conhecia a justiça, os fóruns da Justiça de Campo Mourão, seja estadual ou federal, até muito tempo depois, né? Quando teve um grande momento de expansão da Justiça Federal e ela interiorizou, né? Criou-se várias unidades e varas, e no ano 2000, então, criou a vara da Justiça Federal em Campo Mourão. Eu estava pensando nisso há pouco tempo, e eu não lembro com exatidão, mas eu acredito que eu estava lá acompanhando meu pai, que foi convidado a falar, na época, na instalação lá da vara em Campo Mourão, no ano 2000. Nessa época ele estava ocupando a vaga de ministro no Superior Tribunal. E depois disso, no correr da minha vida profissional, eu tive uma outra viagem profissional a Campo Mourão, que pude conhecer as instalações. E só voltei a conhecer as instalações numa cerimônia ocorrida em 2012, muito tempo depois, pouco tempo depois do falecimento dos meus pais, quando houve a cerimônia para nominar o prédio do Fórum de Campo Mourão de Fórum Milton Luiz Pereira, em homenagem ao meu pai. Isso, não lembro a data exata, mas acredito que tenha sido junho talvez, de 2012. Foi uma grande satisfação para a família toda. Primeiro porque era uma fase ainda um pouco de luto, né? Eu lembro de pouco tempo antes, numa cerimônia que teve aqui, lembrei, foi em 2007, na verdade, uma cerimônia que teve dos 50 anos, ou 40 anos,
de instalação da Justiça Federal. Teve uma grande cerimônia aqui, houve um discurso do meu pai em que ele relembrou todos os tempos. E na época conversou com os colegas, muitos deles juízes, hoje desembargadores. Acho que o Dr. Pacione, que estava aqui, o Dr. Friedman, na época também. Eles haviam soltado a ideia de que o prédio da Justiça Federal em Campo Mourão poderia receber o nome do Milton Luiz Pereira em homenagem. E meu pai falou, olha, espere eu morrer para fazer qualquer homenagem. Não me sinto à vontade em ser nome de prédio. E foi o que aconteceu, né? Pouco tempo depois do falecimento dele, o Dr. Friedman era o diretor do fórum. E então ele tramitou essa cerimônia, foi feita a nominação lá. Aqui o prédio do juizado especial, ali no centro também, houve um descerramento de placa. E em Campo Mourão, então, ocorreu em 2012. Eu lembro muito bem porque eu estava lá, fui com a família de carro, aproveitei para a viagem se estender um pouco mais. Os meus filhos eram pequenininhos. Quando eu pergunto para eles também lembram de ter viajado, né? Eu lembro de muitas fotos tiradas na ocasião, tinha muitos amigos em Campo Mourão que compareceram na cerimônia. Então foi interessante porque éramos nós, tinha as autoridades jurídicas, né? Da Justiça Federal, da Justiça Estadual, o prefeito municipal também. E eles separaram alguns lugares que eles chamaram, que eram os lugares dos pioneiros, que são aqueles mouronenses mais antigos que até hoje estão lá e conheciam muito meu pai da época em que ele foi prefeito, né? Então eu lembro, estava lá, eu lembro, chamo ela de tia Lídia, porque é minha madrinha, que é a mulher do Dr. Eduardo Portes, que foi, na verdade, um amigo do meu pai e foi quem o convenceu a ir a Campo Mourão depois de se formar aqui. Então, por influência do Dr. Eduardo Portes, ele foi para Campo Mourão, se instalou lá, advogou durante algum tempo antes de se candidatar a prefeito. O Dr. Brzezinski, um colega dele também, mais alguns colegas meus cujos filhos são contemporâneos de faculdade, então conheço também. Eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas eles estavam presentes lá, foi uma bela surpresa. E também porque no final me deram a palavra sem preparo, que eu não imaginava isso, né? Eu imaginava que queria encerrar a placa, eles falaram que tinha eu levei para casa inclusive uma placa, mas eles me deram a palavra, de improviso eu tive que falar, lembrei de algumas histórias de Campo Mourão. A lembrança da cerimônia era um fusquinha azul, né? de mesa, que eu uso até hoje, e esse fusquinha também chamou muita atenção porque relembrou a história de Campo Mourão e relembrou a história do Fusca do ministro, né? Que lá é muito conhecido. Essa história é engraçada porque até hoje, em muitos lugares que eu vou, em Campo Mourão também, mas aqui, quando encontro algum colega dos meus pais ou parentes, antes de perguntar como eu estou, eles perguntam como está o Fusca, né? Onde está o Fusca, né? E ele tá até hoje com a família, já esteve em exposição aqui, já esteve em Campo Mourão, tá com a família lá como símbolo dessa história toda, né? E então a cerimônia teve eu tenho essas lembranças, ela foi uma cerimônia bem simples, direta, mas muito bonita. Depois de alguns anos, 2, 3 anos, eu voltei a Campo Mourão, visitei o prédio, a trabalho também com outros colegas, e ficou uma memória muito grata. Posso falar aqui por mim e por toda a família, né? Irmãs, tios e tias que acompanharam esse movimento, foi uma homenagem muito bonita, agradecemos muito e até hoje temos a lembrança, né? Então ficou a gratidão e ficam aqui os votos, né, de feliz aniversário para a Vara da Justiça Federal em Campo Mourão, 25 anos. 25 anos da instalação e 13 anos daquela cerimônia. Depois disso voltei a encontrar profissionalmente o Dr. Friedman em algum evento ou mesmo trabalhando, né, com processos. Sempre pude agradecer ele várias vezes. A doutora Marga Tessler, que era presidente do TRF4 na ocasião. Alguns anos depois estive em Porto Alegre para tratar de um outro caso. Fiz questão de visitá-la no gabinete. De início ela não lembrou, né? Mais difícil para ela lembrar, mas depois lembrou da ocasião. Então foi um momento muito, muito importante para toda a família e que marcou muito bem esse aniversário da Vara de Campo Mourão.